Bora galera, voltei, conforme combinado e conforme prometido. Hoje eu vou trazer para vocês o raio-x de tudo que aconteceu nessa Copa do Mundo 2026. Tudo assim, em números, né? Não tem como, eu não tenho um canal que eu tenho os recursos para mostrar os vídeos dos gols e algumas outras situações, mas vou passar aqui em números, em palavras, em textos que eu fiz um trabalho minucioso para todos vocês, a campanha das 48 seleções desta Copa do Mundo. Certo, galera? Vou um pouquinho para trás aqui para pegar um pouco melhor aqui. Então vamos começar, né? Primeiramente pela seleção da Copa. A minha seleção da Copa, que diverge aí de algumas pessoas, muitos inclusive, que têm quase as mesmas seleções do que eu, mas uma ou duas posições que têm diferenças aí. Acho que é melhor ficar... Deixa eu ver aqui. Aqui tá mais legal. Certo, galera? Vamos lá. Meu goleiro, para goleiro foi difícil. Tem muito bom goleiro nessa Copa aí. Bono, para mim, foi um grande goleiro. Vozinho, então nem se fala. Goleiro da Suíça, né? O goleiro da seleção de Curaçao tomou 7 no primeiro jogo da Alemanha, pegou muito depois. É o próprio goleiro da... o Unai Simon, que foi eleito pela FIFA melhor goleiro da Copa, ele não teve quase trabalho, né? Tomou um gol só e a defesa super sólida. Mas para mim o goleirão dessa Copa do Mundo foi o Dibu Martínez. Ele pegou demais, principalmente na final. Se não fosse ele, talvez seria uma goleada inesquecível da Espanha. E nos jogos que a Argentina sofreu, contra Cabo Verde, contra o Egito, contra a Suíça, até contra a Inglaterra mesmo, ele pegou muito. Foi ele e Messi, para mim, os grandes responsáveis por levar a Argentina à final. Tudo bem que o Lautaro Martínez fez gols importantes, Enzo Fernandes também, mas para mim o goleiro da Copa foi o Dibu Martínez. E aí a minha defesa é praticamente igual a de todo mundo. A maior parte da galera que está falando aí, suas seleções, coloca Pedro Porro na lateral, Cucurella na outra, o Pamecano na zaga e o Pau Cubarsí. O único jogador diferente de todos esses para mim é o Munhoz da Colômbia. Para mim ele jogou mais que o Pedro Porro. Tudo bem, o Pedro Porro chegou até a final, a Colômbia foi eliminada nas quartas, nas oitavas, né, para a Suíça, nos pênaltis. Mas o Munhoz, além de fazer 2 gols no fase de grupo, ele é um ótimo lateral, ele jogou muita bola. Para mim é o lateral da Copa, o colombiano Munhoz. O Pamecano jogou demais pela França, tudo bem que caiu nas semifinais, não teve muito o que fazer. E o Cubarsí foi eleito o melhor jogador jovem, jogou demais. Esse aí, muito por conta dele, né? E do Laporte, obviamente, mas mais por causa dele que a Espanha tomou só um gol e quebrou esse recorde. Foi a primeira seleção campeã do mundo que sofreu apenas um gol. E o Cucurella não teve nem o que dizer, né? O Cucurella tá demais. O meio de campo, para mim, eu fiz uma seleção também diferenciada da grande maioria, que fez um 4-3-3 com o Messi no ataque. Para mim, Messi tá no meio de campo, tá? Por que eu fiz isso? Para dar uma vaga a mais no ataque para um outro cara que eu acho que merece. Se não, eu teria colocado o Messi no ataque e o Odegaard da Noruega. Uma menção honrosa para o Odegaard. Tá? O Trossard da Bélgica jogou muito também. Mas o meu meio de campo, obviamente, é o Rodri da Espanha, que foi eleito o melhor jogador da Copa, jogou demais, principalmente na segunda fase em diante. O Bellingham da Inglaterra, não tem nem o que dizer, né? Chegou ali também muito bem em terceiro lugar da artilharia com 7 gols. E Lionel Messi, para mim seria o melhor jogador da Copa, né, com tudo, mas ele seria ali um quarto atacante já vindo para o meio de campo. Se bem que ele quase não jogou no meio de campo. E o meu ataque é o artilheiro Mbappé, que jogou muito, que está ali junto com o Lionel Messi, para mim, com os 2 melhores jogadores da Copa, o Haaland e o Harry Kane, sim, que foi muito apagado contra a Argentina na semifinal. Mas o Harry Kane jogou demais contra a República Democrática do Congo, ele fez os 2 gols da virada, contra o México ele fez o gol de pênalti. Então ele teve uma importância muito grande, na primeira fase fez vários gols e ficou com 6 gols. Aliás, o Harry Kane, galera, no histórico geral de artilheiros da Copa, o Mbappé passou o Messi, agora é o maior artilheiro da história das Copas com 22 gols, o Messi ficou com 21, talvez não vá fazer mais, porque talvez não jogue mais. Klose com 16, Ronaldo Fenômeno com 15 e Gerd Müller com 14. O Gerd Müller tem 14 em 2 Copas. O Gerd Müller jogou nos anos 70. E o Harry Kane já tem 14 gols em Copas, em 3 Copas. Acredito que ele joga a Copa de 2030 e vá passar Gerd Müller, Ronaldo Fenômeno e o Miroslav Klose. Batendo ali, talvez até aproximando do Messi, não sei. Se a Copa for passar 64 seleções,
a chance aumenta mais ainda. A artilharia dessa Copa ficou com o Mbappé com 10 gols, o Messi com 8, o Haaland e o Bellingham com 7, Harry Kane e Dembélé com 6 e uma renca de outros jogadores aí com 5 para trás, inclusive o Vini Júnior. Então vamos começar, galera. 48º colocado da Copa foi o Iraque. Os Leões da Mesopotâmia disputaram sua segunda Copa do Mundo, voltaram a uma Copa 40 anos depois, sua primeira e única Copa do México, em 86. Foi a última seleção a se classificar nas eliminatórias naqueles jogos a repescagem mundial contra a Bolívia. E a campanha do Iraque foi o que se esperava. No grupo I, com 3 derrotas, perdeu de 4-1 para a Noruega na estreia. O Hussein, Almari Hussein, fez o único gol do Iraque na Copa. Depois tomaram de 3-0 da França e 5-0 do Senegal, certo? Então tomaram aí 12 gols, fizeram um saldo de menos 11. Em 47º lugar, a Tunísia, certo? As Águias de Cartago. Os tunisianos que fizeram uma eliminatória perfeita na África, empataram um amistoso contra a seleção brasileira, mas foram um fiasco na Copa do Mundo. A seleção da Tunísia, que chegou à sua 7ª Copa do Mundo, certo? Na última Copa do Mundo ganhou da França na fase de grupos, quando a França jogou seu último jogo com o time reserva. A Tunísia jogou pelo grupo F, teve 3 derrotas também, tomando de 5-1 da Suécia. Seu único gol foi um gol contra. 4-0 do Japão e 3-1 da Holanda. O Mastouri fez o gol, né, da Tunísia nesse jogo. Então a Tunísia fez 2 gols, tomou 12. Teve um saldo de menos 10. Um saldo, um gol melhor que o Iraque. Certo? Foi penúltimo colocado. O antepenúltimo colocado foi o estreante Uzbequistão, representando a Ásia, a seleção treinada pelo Fábio Cannavaro, o capitão da seleção da Itália no Tetra de 2006. O Uzbequistão veio para a Copa para jogar no grupo K, teve 3 derrotas também, na estreia 3-1 para a Colômbia. O Faizulayev fez o gol do Uzbequistão, que foi um golaço. 5-0 para Portugal e depois 3-1 para a RD Congo, com o Shomurodov, que fez outro golaço também. Então, tomaram 11 gols e fizeram 2, saldo de menos 9. Os Uzbequistão em 46º lugar da Copa. Em 45º, o Haiti, a camisa proibida do Haiti. A Argentina pôde levantar a bandeira das Malvinas, mas o Haiti não pôde jogar com o seu uniforme, teve uma menção à sua independência da França. Coisas de titio infantil nos Estados Unidos na Copa do Trump. O Haiti, que voltou a uma Copa do Mundo 52 anos depois, quando jogou a sua única Copa do Mundo em 74, participou do grupo C, né, o grupo do Brasil, estreou perdendo de 1-0 para a Escócia, perdeu para o Brasil de 2-0 e no último jogo contra Marrocos deu uma engrossada no caldo, saiu ganhando com Wilson Isidore, aí Marrocos empatou, fez 2-1, um gol contra do Bono, e depois Marrocos fez 4-2. Os granadeiros ficaram em 45º lugar, tomando 7 gols e fazendo 2 com um saldo de menos 5. Em 44º lugar, mais uma estreante na Copa, a Jordânia, representando a Ásia. A Jordânia jogou sua primeira Copa do Mundo, ficou em 44º lugar no grupo J com 3 derrotas. E sua campanha foi uma estreia perdendo de 3-1 para a Áustria. O Al-Ouyan fez o gol da Jordânia. Contra a Argélia no segundo jogo, 2-1. O Ail Rashdan fez o gol. E no terceiro jogo, a derrota para a Argentina e o gol de Alpamari, naquele jogo que o goleirão deu uma facilitada em 2 cobranças de falta para os gols argentinos. Certo? No 43º lugar, o Panamá, que foi para a sua segunda Copa do Mundo, jogou em 2018, voltou em 2026, a seleção da CONCACAF. O Panamá jogou no grupo L, estreou perdendo para a Gana de 1-0, depois para a Croácia também por 1-0 e depois perdeu para a Inglaterra por 2-0, não fez nenhum gol, então teve aí o saldo da Jordânia tomou 3, 6, 8 e fez 3, saldo de menos 5. O Panamá tomou 4 e não fez nenhum, saldo de menos 4. O Panamá só fez gols em Copa do Mundo contra a própria Inglaterra, quando jogaram também em 2018. Em 42º lugar, uma das seleções que teve a torcida assim, mais carismática da Copa, Curaçao. Segundo o país com o menor número de habitantes e
e tamanho, né, geograficamente falando, da história de todas as Copas. Curaçao, que representou a CONCACAF, uma ilha do Caribe. Curaçao jogou no grupo E, estreou tomando 7-1, a maior goleada da Copa para a Alemanha. O Livano Comenência fez o gol de Curaçao, que empatou o jogo, ficou alguns minutos 1-1 com a Alemanha, depois descambou. No segundo jogo, um empate contra o Equador, certo? Esse foi um jogo que atrapalhou muito a campanha do Equador e que deu chances do Curaçao se classificar, porque no último jogo, o Curaçao jogou contra a Costa do Marfim e tomou de 2-0, mas brigou ali até o final ali para tentar ser um dos terceiros colocados. O Eloy Ron, goleirão, que tomou 7 gols no primeiro jogo, fez os outros 2 jogaços contra o Equador mesmo, segurou demais a equipe sul-americana, e assim o Curaçao se despediu da Copa tomando 9 gols, fazendo um saldo de -8. Em 41º lugar, o Catar. O Catar, que foi a sede da última Copa do Mundo, bicampeão asiático, foi para a sua segunda Copa do Mundo para jogar pelo grupo B. O Catar estreou contra a Suíça com um empate histórico. Fez seu primeiro ponto em Copas, seu primeiro gol com o Boulaen, só que no segundo jogo tomou de 6-0 para o Canadá, que é um dos mandantes da Copa. Foi a maior goleada de uma seleção da CONCACAF na história das Copas. E no último jogo, o Catar se despediu tomando de 3-1 da Bósnia. Seu gol foi de Al-Haidoz. Então, com 2 derrotas e um empate, a campanha do Catar ficou assim. 6, 9, 10 gols tomados, 2 feitos, -8. Então, o saldo do Catar. Em 40º lugar, deixa eu tirar todas essas aqui, que senão não vai caber mais camisa nenhuma no titio. Aqui, pumba. Vou continuar com essa aqui da Tunísia por baixo. Em 40º lugar, a Nova Zelândia, que não disputava uma Copa desde 2010, 16 anos. Em sua 4ª Copa do Mundo, a seleção da Oceania, que pela primeira vez ganhou uma vaga direta para a Copa do Mundo, chegou no grupo G, empatando contra o Irã, 2-2. Na estreia, o Just fez 2 gols, um golaço numa tabela ali em que o Chris Wood, o craque da Nova Zelândia, fez o pivôzão fora e dentro da área na mesma jogada. Depois perderam para o Egito por 3-1. O gol da Nova Zelândia foi do Surman. E no último jogo, uma goleada de 5-1 para a Bélgica. O Just fez o gol da Nova Zelândia, ficou com 3 gols na Copa. Com 2 derrotas e um empate, a Nova Zelândia fez seu 1 pontinho no campeonato. E com 10 gols tomados e 4 feitos, um saldo de -6, certo? O 39º colocado, a 39ª colocada foi a seleção da Tchequia, a antiga Tchecoslováquia. A Tchequia, que não jogava desde 2006, na época do Nedved, tem 2 vice-campeonatos mundiais, em 34 e 62, disputou sua 10ª Copa do Mundo, e no grupo A estreou perdendo para a Coreia por 2-1, seu gol foi do Kredjis, 1-1 com a África do Sul no segundo jogo, o gol do Sadiek, e com chance de se classificar foi para o terceiro jogo contra o México, mas tomou de 3-0 e voltou bem mais cedo para casa. Foi uma das decepções europeias aí. Em 38º lugar, a Arábia Saudita, que vai sediar a Copa daqui a 8 anos, a Copa de 2034. A seleção asiática foi para o grupo H, certo? Estreou empatando com o Uruguai, gol do Alan Nari. No segundo jogo tomou de 4-0 da Espanha. E no último jogo fez um 0-0 com o Cabo Verde. Uma derrota e 2 empates, fez 2 pontos na Copa, em sua 7ª Copa do Mundo. Sua melhor campanha foi oitavas de finais em 1994. E seu grande jogo histórico foi o 2-1 na abertura da Copa de 2022 contra a Argentina, que seria campeã. Também fez um golaço na Copa de 2002, o Al-Wari, que driblou quase todo o time da Bélgica, fez um gol tipo do Maradona. E assim a Arábia Saudita, com 2 pontos, levou 5 gols, fez apenas um, ficou com saldo de -4. A grande decepção da primeira fase, ao lado da Turquia para mim, acho que maior decepção, porque é um bicampeão mundial, foi a seleção do Uruguai. A seleção treinada pelo argentino Loco Bielsa, Marcelo Bielsa, sem o Luizito Soares, sem o Arrascaeta contundido. O Uruguai estreou empatando com a Arábia, 1-1, gol de Maxi Araújo no grupo H. Em seu segundo jogo, o Uruguai não conseguiu engrenar, ficou no 2-2 com o Cabo Verde, mais um gol de Maxi Araújo e do Canóbio, joga no Fluminense. E no último jogo, a derrota para a Espanha, naquele jogo ali tumultuado, no frango do Muslera, mais um, frangou nos todos os gols que o Uruguai levou. A Celeste Olímpica, que participou já de 18 Copas, é uma das seleções que mais disputou Copas do Mundo, bicampeã mundial em 30 e 50, 30, que foi a primeira Copa do Mundo. E em
quarto lugar, em 54, 70 e 2010, a seleção do Uruguai, em 1930, fez a primeira Copa do Mundo, foi o primeiro campeão mundial, e em 2030 vai ser uma das sedes, até agora, uma das sedes de um jogo só, junto com a Argentina e Paraguai. Se a Copa aumentar para 64 seleções, acredito muito que teremos uma fase inteira no Uruguai, uma inteira na Argentina e uma inteira no Paraguai. Mas fica aí uma das grandes decepções dessa Copa do Mundo. Poderia ter ido muito mais longe a seleção uruguaia. Em 36º lugar, a Escócia, que permanece com aquela sina de nunca ter passado da primeira fase em Copas do Mundo. A seleção da Escócia que jogou o primeiro jogo oficial da história, o jogo entre as seleções da Escócia e da Inglaterra, em 1880 e pouco. A Escócia, que fez parte do grupo do Brasil, o grupo C. Foi para sua 9ª Copa do Mundo, voltando a uma Copa depois de 28 anos. Estreou ganhando do Haiti, gol do McGuinn. Perdeu para o Marrocos de 1-0 no segundo jogo. E no terceiro jogo tomou de 3-0 do Brasil. 2 derrotas e uma vitória, 3 pontinhos. Saldo aí de 4 gols tomados, 1 feito, menos 3 gols na conta da Escócia. E agora a Turquia, a grande decepção da Europa. A Turquia que chegou com um futebol muito bonito. Fez uma boa eliminatória, apesar de ter tomado de 6 da Espanha, depois empatou com a Espanha. Fez uma boa Euro, quando foi eliminada pela Holanda. Só que chegou na Copa do Mundo, a Turquia de Arda Güler fez feio. Estreou perdendo de 2-0 para a Austrália, perdeu de 1-0 para o Paraguai e foi eliminada no segundo jogo, sem chance nenhuma de chegar no terceiro jogo com chance de nada. Só que ganhou dos donos da casa, Estados Unidos, por 3-2. Arda Güler fez 1, o Yunus fez mais 1 e Al Yan fez mais 1, certo? Com 2 derrotas e uma vitória, 3 pontos. A Turquia fez 3 gols e tomou 5, então um saldo de menos 2. Terceira Copa do Mundo da Turquia, não jogava desde 2002, quando ficou em terceiro lugar. Caramba, a Turquia é uma seleção assim bem estranha, né? Apenas a terceira Copa, em 2002 no terceiro lugar e agora uma Copa ridícula. Em 34º lugar, a Coreia do Sul, que ficou torcendo aí contra os seus concorrentes para ser uma das melhores terceiras colocadas, passar de fase. A Coreia do Sul ficou de fora da segunda fase, né? Foi uma grande decepção asiática também, pois sempre vem fazendo boas Copas. Na última Copa de 2022 perdeu para o Brasil, né, na segunda fase de oitavas de final, não conseguiu chegar nem nas 16avos. A Coreia do Sul estreou ganhando da Tchequia com Im Bi-won e Uro fazendo um golaço na estreia, né? Depois perdeu do México de 1-0 e perdeu da África do Sul de 1-0 o terceiro jogo. 2 derrotas e uma vitória. A Coreia do Sul tomou 3 gols, fez 2, saldo de menos 1, disputa a sua 12ª Copa do Mundo, a 11ª Copa seguida, desde 86, que a Coreia do Sul está em todas as Copas do Mundo. E sua melhor colocação foi o 4º lugar em 2002 e provavelmente seu grande ídolo histórico, o Son, tenha jogado sua última Copa do Mundo. Vamos botar outras agora, já está apertando aqui, ó. Já ficou mais 3. Vamos tirar a da Arábia também. Em 33º lugar, tivemos a seleção mais polêmica dessa Copa. Seleção que gerou muitas teses meses antes da Copa do Mundo, graças ao conflito, né, dos Estados Unidos com o Irã. Seleção iraniana que talvez não fosse para a Copa. Chegou a dizer que não iria, depois os Estados Unidos chegou a dizer que não seria bem-vinda, e chegou lá, teve que não ficar nos Estados Unidos, teve que jogar todos os seus jogos, depois voltar lá para o México, na sua sede. Foi difícil para o Irã, e o Irã foi o 9º melhor terceiro colocado, certo? Classificaram-se os 8 melhores. O Irã ficou assim, ó, por um pouquinho de não passar para a segunda fase. E a gente vai falar depois por que não se classificou. Porque fez sua parte, saiu invicto. 3 empates em 3 jogos, assim como o Cabo Verde. Só que a Argélia e a Áustria fizeram uma papagaiada, né? Graças ao regulamento ruim de 48 seleções. O Irã jogou no grupo G, sua 7ª Copa do Mundo. Os persas tiveram quase a sua classificação, como já falei, como o 9º melhor terceiro colocado. Estrearam empatando em 2-2 com a Nova Zelândia. Rezaian e Morreb, 0-0 com a Bélgica, um grande jogo para o Irã. E 1-1 também contra o Egito, outro grande jogo em que o Rezaian fez mais um gol. E com 3 empates, o Egito fez 3 gols, tomou 3 gols, ficou num saldo 0. Fez uma campanha muito digna pelo sofrimento que passou, certo?
Em 32º lugar, a seleção sensação, Cabo Verde. Para muitos, a maior sensação da Copa. Para mim, a segunda maior sensação. Para mim, a maior sensação foi a Noruega, que chegou em 5º lugar, certo? Mas, por tudo que aconteceu, por aparecer o Vozinha, aquela zaga maravilhosa com o Diney também, Cabo Verde estreou empatando com a campeã Espanha. Quem diria, né, que a Espanha seria campeã? Empatou com o Cabo Verde, no jogo que o Vozinha se tornou assim ídolo mundial. No segundo jogo empatou com outro campeão mundial, com o Uruguai, né, 2-2. O Pina e o Varela. O Pina fez um golaço de falta, fizeram os gols. E no último jogo a classificação, no 0-0 com a Arábia Saudita, que colocou Cabo Verde na segunda fase, certo? E na 16ª de final, Cabo Verde perdeu para a Argentina por 3-2 no último minuto da prorrogação, que saiu o gol da Argentina. Cabo Verde, então, contra as seleções campeãs mundiais, no tempo normal, empatou todos os jogos. Contra as finalistas, empatou todos os jogos no tempo normal. Não tomou gol da campeã Espanha. Fez gols, 2 gols na vice-campeã Argentina. Inclusive o gol do Sidney Cabral, que foi um golaço, aquele golaço de fora da área, e o outro gol do Duarte. E, então, sendo assim, 3 empates e 1 derrota. A seleção de Cabo Verde terminou a Copa aí, fazendo 4 gols, tomando 5, um saldo de -1, mas deixou uma imagem maravilhosa para todos aí. Em 31º lugar, outra seleção africana, Senegal. Senegal se classificou também entre os melhores terceiros colocados depois de saber o que precisava fazer, certo? No grupo I, Senegal foi para sua 4ª Copa do Mundo. Sua estreia em 2002 foi sua melhor campanha quando chegou nas quartas de finais. Depois jogou em 18, 22, 26. Está fazendo aí as últimas Copas todas seguidas aí a seleção de Sadio Mané, que não fez uma grande Copa. Senegal perdeu para a França na estreia por 3-1, fez um primeiro tempo muito bom contra a França. O Mbaye fez o gol do Senegal. Na segunda rodada perdeu para a Noruega de 3-2. O Sarr fez os 2 gols de Senegal. No último jogo que precisava golear, o Iraque goleou, fez 5-0. O Sarr fez mais um gol. O Papa Gueye fez 2. O Nadinhe fez 1 e o Diarra fez 1. E nas 16avos de final, perdeu para a Bélgica de 3-2 no jogo que ninguém acredita até hoje. Senegal ganhou de 2-0 com o Diarra e o Sarr fazendo os gols. O Sarr fez 4 gols, foi o artilheiro do Senegal na Copa. Aí o Lukaku, faltando 5 minutos, fez um gol. E depois a Bélgica empatou, levou para a prorrogação, fez um gol no último minuto do segundo tempo com um pênalti. E assim, Senegal saiu fora da Copa, ficando em 31º lugar. Seu artilheiro foi o Ismaila Sarr, como eu falei, com 4 gols. A equipe tomou 3, 6, 9 gols e fez 5, 6, 7, 8, 9, 10. Saldo de 1 gol positivo para Senegal, que sempre é uma seleção que chega muito forte nas Copas do Mundo. Em 30º lugar, a Argélia. A Argélia fez um papelão. A Argélia, que em 82, sua primeira Copa do Mundo, poderia ter se classificado para a segunda fase, só não se classificou graças a um empate entre Áustria e Alemanha. Por ironias do destino que acontecem muito no futebol, chegou no seu último jogo contra a Áustria, podendo eliminar a Áustria e se vingar do que aconteceu em 82, mas olhem só, a Argélia, Raposas do Deserto, que chegou à sua 5ª Copa do Mundo, né? Sua melhor campanha foi em 2014, quando chegou nas oitavas e fez um jogo duro com a campeã Alemanha. No grupo J, a Argélia estreou perdendo, de 3-0 para a Argentina, aquele jogo que o Messi era para ter sido expulso, beleza. Aí ganhou da Jordânia por 2-1. Ben Boali e Gouiri fizeram os gols argelinos. Aí, tá um jogo contra a Áustria ali, de compadre, os dois estão se classificando. E a Áustria querendo ganhar para não pegar a Espanha. Quer dizer, se ela ganhasse, ela pegaria a Espanha, então ela tá ali legal com 1-1, com empate. O Belbali fez, né, um gol, o Mahrez fez outro, e até então tá 2-2 o jogo. Ali nos acréscimos, o Mahrez faz 3-2, o que deixou os jogadores austríacos malucos. E a torcida argeliana foi a loucura. Pô, o gol que eliminaria a Áustria, que fez a sacanagem com a Argélia em 82. E aí, depois de algumas reclamações do banco de reserva da Áustria, gol da Áustria, depois de 1 minuto. O jogo ficou ali 10 minutos amarrado, 15 minutos faltando para acabar o jogo amarrado. E assim, as duas seleções eliminaram o Irã. Mas a Áustria se deu mal, porque foi pegar a Espanha, já se lascou. E a Argélia passou para as 16avos de finais para enfrentar a Suíça, tomou de 2-0 e também foi eliminada. A Argélia fez 5 gols e tomou 9. Então teve um saldo de -4, ficando em 30º, na 30ª colocação. 29ª colocação para a Bósnia. A Bósnia que veio para a sua segunda Copa do Mundo, jogou em 2014 e eliminou a Itália na repescagem europeia. A Bósnia chegou para jogar no grupo A, quer dizer, no grupo B empatou contra o Canadá na estreia, gol do Lukic,
né? Aquelas jogadas de bola na área de latereio. Tomou de 4-1 da Suíça no segundo jogo. O Mariniki que fez o gol, né? Bósnio. E no último jogo ganhou do Catar, de 3-1. Alá, Begovic, Magmik e um gol contra foram os gols da Bósnia, né? Contra o Canadá. A Bósnia se classificou para a segunda fase e perdeu nos 16avos para os Estados Unidos. Terminou assim com 2 derrotas, um empate e uma vitória. Fez 3, 4, 5 gols e tomou 4, 5, 6, 7, 8. Saldo de -3. Dzeko, seu grande ídolo, jogou sua última Copa do Mundo, provavelmente. E a Bósnia fez uma boa campanha. Em 28º lugar, a outra seleção que eu acabei de citar agora há pouco, a Áustria, que fez feio. A Áustria, que em 82 já fez feio com a Alemanha, de eliminar a Argélia, tem outra. A Áustria foi anexada em 38 pela Alemanha nazista. Foi impedida de jogar a Copa de 38. A Áustria que tinha ficado em terceiro lugar na Copa de 30, em quarto lugar na Copa de 34. Tinha o Wonder Team, um timaço a Áustria naquele começo de século. E em 54 ficou em terceiro lugar. Em sua 8ª Copa do Mundo, agora depois de 28 anos sem participar, foi para o Grupo J, estreou ganhando da Jordânia em 3-1. E Smith, Arnautovic, em gol contra, foram os gols da estreia austríaca. Perdeu para a Argentina 2-0 no segundo jogo, empatou nesse jogo aí contra a Argélia, onde o Arnautovic fez um, o Sabitzer fez o outro e o Kaladzic fez o outro. Na 16ª de final, tomou de 3 a Espanha, voltou para casa. A seleção europeia, que ficou em 28º lugar, fez 3, 6 gols e tomou 3, 6, 7, 8, 9. Então, um saldo de -3 para os austríacos, que tiveram 4 pontos na Copa do Mundo. Em 27º lugar, a Suécia, uma das grandes seleções da história das Copas. A seleção de Ibrahimovic, que foi comentarista aí da Copa e falou várias besteiras, como sempre. A Suécia foi para a sua 13ª Copa, tem como grande campanha o vice-campeonato de 58, quando perdeu em casa, né, para o Brasil, em terceiro lugar em 50 e em 94. Estreou ganhando 5-1 da Tunísia. A Suécia que foi assim, aos trancos e barrancos para a Copa do Mundo, fez uma péssima eliminatórias europeias, classificou-se para a repescagem europeia por causa de sua classificação na Nations, e aí deslanchou, tirou a Polônia, enfiou 5-1 na Tunísia na estreia. O Hayari fez 2 golaços, o Isaac fez um, e o Djokeres fez mais um, e o Svanberg fez mais um. Aí no segundo jogo tomou de 5-1 da Holanda. O Elanga fez o gol de honra da Suécia. Aí no empate com 1-1 contra o Japão, o Elanga fez mais um e a Suécia ficou em terceiro lugar no grupo. Para ir para as 16avos finais, enfrentar a França, e aí tomou de 3, voltou para casa, numa campanha com 2 derrotas, um empate e uma vitória, 4 pontos. E o seu saldo foi de... fez 3, 6 e tomou 3, 6, 7, 8, 9. Saldo de -6. 27º lugar para a Suíça. No 26º posto ficou a seleção da África do Sul. Se classificou de uma forma dramática. A África do Sul, que veio para a sua 4ª Copa do Mundo, jogou em 98, 2002 e em 2010, quando foi a sede. Né, os Bafana voltaram após 16 anos, né, desde 2010. Seu grupo foi o Grupo A, estreou perdendo para o México 2-0, o jogo de abertura da Copa, assim como foi em 2010. No segundo jogo, a África do Sul empatou com a Tchequia, gol do Mokoena, e no último jogo se classificou no gol ali dramático do Maseko contra a Coreia do Sul, eliminando os coreanos. Foi para 16avos de finais e num jogo ali apertadíssimo contra o Canadá, lá no Canadá, perdeu por 1-0, gol do destaque no finalzinho e foi eliminado. Assim, com 2 derrotas, um empate e uma vitória, fez 4 pontos, tomou 2, 3, 4 e fez 2, saldo de -2. Um detalhe triste da seleção da África do Sul foi que depois de alguns dias que a Copa do Mundo acabou, um dos seus jogadores que participaram da campanha, ele se suicidou, né? E ficou muito, muito triste aí no mundo do futebol, principalmente dos africanos, né, do Sul, essa situação aí. Em 25º lugar, a seleção sul-americana do Equador, que se classificou na raça, mas fez uma campanha ali bem meia boca. O Equador, que foi para a sua 5ª Copa do Mundo, teve sua melhor campanha em 2006, quando chegou às 16avos de final, às 8avas de final, perdão. Foi para o Grupo E, estreando, perdendo para a Costa do Marfim de 1-0, empatou com o Curaçao em 0-0, e aí quando todos achavam que já estava eliminada, pois iria pegar toda a poderosa Alemanha, fez 2-1 na Alemanha, gols de Angulo e Plata. Foi para 16avos de finais e perdeu de 2-0 para o México. Sendo assim, fez 4 pontos na Copa, né, com uma vitória e um empate.
tomou 4 gols, fez 2, saldo de menos 2, e foi assim que a seleção do Equador se despediu da Copa. Em 24º lugar, os africanos de Gana. Gana jogou sua 5ª Copa do Mundo. Sua melhor campanha foi em 2010, na África do Sul, quando parou no Uruguai nas quartas de finais, quase chegou nas semifinais, naquele jogo polêmico do pênalti do Luizito Soares, que o Jean perdeu, e depois nos pênaltis o Louco Abreu fez a cavadinha e eliminou Gana. As Estrelas Negras foram para o Grupo L nessa Copa do Mundo. Estrearam ganhando de Panamá na estreia com 1-0 de gol de Irenki. Segundo jogo empataram com a Inglaterra, 0-0. E no último jogo perderam para a Croácia 2-1, gol do Lucas. Mesmo assim se classificaram nas 16 avos finais, foram eliminados pela Colômbia por 1-0. Então com 4 pontos e um saldo de 2 gols feitos e 3 tomados, saldo de menos 1, a seleção de Gana ficou em 24º lugar e se despediu da Copa do Mundo nas 16 avos de final. Vamos ver agora do 23º para frente como é que ficaram as classificações. Vou tirar quase todas aqui porque está esquentando, Em 23º lugar, uma das seleções aí que passaram assim as maiores dificuldades para chegar na Copa do Mundo. A República Democrática do Congo, antigo Zaire, que jogou a Copa de 74 na Alemanha como Zaire, certo? Voltou a uma Copa do Mundo aí, os Leopardos, né, depois de tantos anos, 56 anos. Para se classificar, tiveram que passar nas eliminatórias africanas, para ficar em segundo lugar no seu grupo, perderam o primeiro lugar para Senegal, sendo que faltando 3 jogos, estavam ganhando de 2-0 em casa, tomaram uma virada de Senegal. Aí foram para os mata-mata das eliminatórias da repescagem africana. Tiveram que tirar Camarões e Nigéria para ir para a repescagem mundial tirar a Jamaica. Não bastando isso, foram para o grupo K, estrear com Portugal de Cristiano Ronaldo, empataram em 1-1, gol do Wissa. No segundo jogo perderam da Colômbia de 1-0, precisavam ganhar o terceiro jogo e ganharam de 3-1 do Uzbequistão. O Wissa fez mais 2 e o Mayele fez 1. O Wissa foi artilheiro da República Democrática do Congo na Copa. Nas 16 avos de final, o Cipenga fez 1-0 contra a Inglaterra no comecinho. República Democrática do Congo foi segurando até o final, mas faltando 10 minutos, o Harry Kane fez 2 gols e eliminou a seleção africana, que foi uma das grandes sensações também da Copa. Com 4 pontos, eles fizeram 3, 4, 5 gols e tomaram 2, 3, 4, 5. Um saldo de 0. Ótima campanha da RD Congo. Em 22º lugar, a Austrália, a seleção da Oceania que joga pelas eliminatórias asiáticas. A Austrália foi para o grupo B. Os australianos que chegaram à sua 7ª Copa do Mundo, os cangurus, né? Tiveram suas melhores campanhas em 2006 e 2022, nas oitavas de finais. Também tiveram 4 pontos na Copa, pois fizeram 2-0 na Turquia, na estreia, gol de Irun Kunda e Metcalf. Perderam para os Estados Unidos no segundo jogo, 2-0. Empataram com o Paraguai 0-0, um jogo meio de compadre também, para ir para a segunda fase e empatar com o Egito nas 16 avos de finais, né? Com um gol contra. Eles levaram a partida para os pênaltis. Perdão, mas perderam por 4-2 para os egípcios e saíram da Copa aí nas 16 avos de finais, ficando em 22º lugar. O 21º colocado foi o Japão, a seleção japonesa que caiu num grupo muito difícil, que poderia ter escapado ali de não jogar com o Brasil nas 16 avos de finais, se bem que foi melhor que o Brasil em boa parte do jogo. Os Samurais Azuis foram para a sua 8ª Copa do Mundo, a 8ª seguida, desde 98, quando estrearam em Copas do Mundo, estão participando de todas, né? Na Copa de 2002, quando foram país 7, fizeram uma grande campanha também. E no grupo F, estrearam empatando com a Holanda, 2-2, gols de Nakamura e Kamada. Enfiaram 4-0 na Tunísia, Kamada fez mais 1, o Eda fez 2 e o Ito fez o outro. E o Maeda fez o gol de empate contra a Suécia no último jogo. Se Japão tivesse ganhado, talvez iria pegar quem? Iria pegar Marrocos. Não ia ter muita vida fácil, não. Contra o Brasil, nas 16 avos de finais, abriram o placar com o gol do Sano, mas respeitaram demais a seleção brasileira, deixaram o Brasil virar e se despediram da Copa fazendo 4 pontos, marcando 8 gols e tomando 2, 3, 5. Saldo de 3 positivo. Ótima campanha do japonesa, mas que esperava chegar mais longe. Em 20º lugar, a Croácia, que fez campanhas melhores aí ultimamente, mas que deu azar de pegar Portugal e de ter ali alguns lances polêmicos que eliminaram a seleção croata nas 16 avos de finais. A Croácia, que joga sua 7ª Copa do Mundo,
foi vice em 2018, terceiro lugar em 98, quando fez sua estreia em Copas do Mundo, terceiro lugar na última Copa em 2022, quando ganhou do Marrocos, a decisão do terceiro lugar. Os Vatreni tiveram o artilheiro da Copa de 98 também, o Suker, e agora a despedida do Modric, né? Perderam para a Inglaterra por 4-2. Baturini e Musa fizeram os gols croatas na estreia. Depois ganharam do Panamá com o Budimir fazendo o gol da vitória e ganharam de Gana de 2-1. Sutic e Vlasic foram para 16 avos finais no jogo polêmico com Portugal, com lances que voltaram, VAR, pênaltis, gol anulado, e o Perisic, também um grande veterano aí croata, fez o gol de honra da Croácia, que se despediu com 2 vitórias e 2 derrotas, fazendo 6 pontos e marcando 2, 3, 4, 5, 6 gols e tomando 7. Saldo de -1. Croácia, seleção europeia aí que ficou em 20º lugar. Em 19º lugar, a Costa do Marfim. Costa do Marfim, que foi para o Grupo E disputar sua 4ª Copa do Mundo. Jogou em 6, 10 e 14. Depois de 16 anos, voltou para uma Copa do Mundo dos Elefantes. Seu grande jogador na Copa, seu grande jogador jovem, revelação, foi o Ian Diomandé. Estrearam vencendo o Equador por 1-0, gol do Diallo. Perderam para a Alemanha por 2-1 de virada, gol do Kessié. No finalzinho a Alemanha virou. E ganharam de Curaçao por 2-0, né? 2 gols do PP. Classificaram-se para 16 avos finais contra a Noruega. Saíram perdendo, né, no gol do Nusa. O Diallo fez o gol de empate. No finalzinho o Haaland eliminou a Costa do Marfim, que fez 6 pontos também. E fez 5 gols e tomou 4. Ficou com saldo de 1 positivo, a Costa do Marfim em 19º lugar. Maior decepção das grandes seleções, para mim, foi a Alemanha. O Uruguai, apesar de ser uma grande seleção, já está há muito tempo também já fora do foco. A Alemanha, do 7-1, do tetracampeonato de 2014, de lá para cá, só não está pior que a Itália, que nunca mais voltou. 2018, 2022, caiu na fase de grupos. Esse ano não caiu na fase de grupos, mas caiu nas 16 avos finais, que é como se fosse quase igual. A Alemanha, que é a segunda seleção a disputar mais Copas do Mundo, 21 Copas, tetracampeã 54, 74, 90 e 2014. Vice, 4 vezes, é a seleção que mais disputou finais de Copas também, em 66, 82, 86 e 2002. Foi para o Grupo E estrear enfiando 7-1 em Curaçao, a maior goleada da Copa. Com Nimecha fazendo o primeiro gol, Skutlanbeck, Musiala, Brown, Undav e o Havertz que fez 2. O Undav fez mais 2 contra a Costa do Marfim na virada alemã. E no último jogo a Alemanha conseguiu perder para o Equador de 2-1. O Sané fez um gol, o Sané que para mim nem deveria mais jogar. E nas 16 avos finais conseguiram empatar com o Paraguai, gol do Havertz também, fez 3 gols aí, foi o artilheiro da Alemanha ao lado do Undav. E nos pênaltis 4-3 para o Paraguai. Lembrando que teve um gol anulado da Alemanha que para mim foi legítimo. A Alemanha ficou em 18º lugar, mas já contratou o Klopp. O Klopp é ex-treinador do Borussia, do Liverpool, é o novo treinador de seleção da Alemanha para 2030. Então podem esperar que vai vir coisas boas aí e melhores colocações. Em 17º lugar, outra seleção que decepcionou foi a Holanda, que aliás não decepcionou, né? A Holanda que desde 2006 não perde um jogo no tempo normal, mas também sempre é eliminada na prorrogação ou nos pênaltis, certo? Há muito tempo sem perder um jogo no tempo normal também. A Holanda foi para sua 12ª Copa, foi 3 vezes vice-campeã em 74, 78 e 2010, a laranja mecânica, né? O carrossel holandês estreou no grupo F empatando com o Japão, gol de Van Dijk e Somerville, 5-1 na Suécia no segundo jogo, 2 gols do Brobbey, 2 gols do Gakpo e 1 do Somerville. No terceiro jogo, 3-1 na Tunísia, mais um do Brobbey, Van Hekke e 1 gol contra, deram os gols da vitória. E na 16 avos de final foram eliminados precocemente para Marrocos após saírem ganhando o gol do Gakpo. Foi emocionante, tinha acabado de perder, né, um filho, sua esposa estava grávida, estava esperando um filho. Ele perdeu, nem era para ir para o jogo, ele foi, fez o gol, deixaram o Marrocos para trás no finalzinho e nos pênaltis 3-2 para o Marrocos. A seleção holandesa fez 7, 8, 10, 11 gols e tomou 2, 3, 4, 5. Saldo de 6 positivos, 6 pontos. A Alemanha fez 2 vitórias e 1 empate, 7 pontos. Marcou 7, 8, 9, 10, 11 gols. Tomou 1, 2, 3, 4, 5. 5 para 12, saldo de 7. Em 16º lugar, o Paraguai, que foi uma das grandes sensações aí, né, da Copa, apesar de jogar um futebol bem retranqueiro, bem violento, né, ao estilo Libertadores da América, Defensores del Chaco. Os paraguaios foram para a sua 9ª Copa do Mundo. Sua melhor campanha foi em 2010, quando chegaram nas quartas finais.
em 98 nas oitavas, quando foram eliminados para a campeã França no gol de ouro, né? Na morte súbita, aquela seleção de Gamar, Hart, Chilavert. Foram para o grupo D, estrearam perdendo de 4-1 para os Estados Unidos, gol do Maurício, né, jogador do Palmeiras. Aí ganharam da Turquia o segundo segundo jogo, gol do Galarza, a expulsão do Almiron. Terceiro jogo empataram com a Austrália e se classificaram para as 16avas finais quando empataram com a Alemanha, gol do Enciso, e tiraram a Alemanha nos pênaltis. Aí nas oitavas, naquele jogo polêmico contra a França, perderam para a França 1-0 só, né, o gol do Mbappé de pênalti, e se despediram da Copa com 2 empates, 2 derrotas e 1 vitória. Então fizeram aí 5 pontos e fizeram 1, 2, 3 gols, tomaram 4, 5, 6 saldos de -3. Agora do 15º para baixo. Vamos ver como é que ficou aí os posicionamentos aí da 15ª seleção até a campeã. Vamos lá. 15º colocado da Copa foi outra surpresa. Para mim, depois da Noruega, a segunda maior sensação da Copa. Sim, não foi muito badalada, mas chegar em 15º numa Copa de 48 e do jeito que foi eliminado, o Egito fez bonito demais. O Egito, que foi para a sua 4ª Copa do Mundo, os faraós jogaram em 34, em 90 e em 2018. A seleção de Mohamed Salah foi para o grupo G. Estreou com a Bélgica, gol do Ashore, 1-1. Um empate, depois 3-1 na Nova Zelândia, gols de Zico, Salah e Trezeguet. E na última partida, 1-1 com o Irã, gol do Saber. Depois empataram com a Austrália, 1-1 nas 16avas de finais, o gol do Ashore. Ganharam nos pênaltis, né, por 4-2. E um roubo histórico aconteceu nas oitavas de finais, quando estavam ganhando de 1-0, né? Gol do Ibrahim, um gol anulado do Zico. Mesmo assim, o Zico foi e fez outro. 2-0 para o Egito, a Argentina reagiu, empatou e teve um gol para mim muito polêmico, para mim era para ser anulado também. E o Egito foi prejudicado, mesmo assim fez uma campanha belíssima, 2 derrotas, 1 empate e 2 vitórias, né? 7 pontos. Uma derrota, 3 empates e 1 vitória, 6 pontos. Fez 1, 4, 5, 6, 7, 8 gols e tomou 3, 4, 5, 6, 7. Saldo de 1 gol positivo para o Egito, que ficou em 15º lugar. Mas aí, o Egito já fica como o terceiro maior sensação. 4ª maior sensação para mim, Cabo Verde. E a 2ª maior sensação da Copa foi o Canadá. O Canadá que jogou só as Copas de 86 e de 2022. Até então tinha feito campanhas pífias, nenhum gol marcado. E de repente foi uma das sedes da Copa. De repente fez a maior goleada de uma seleção da CONCACAF na história, coisa que nem o México conseguiu fazer com tantas participações. O Canadá meteu 6-0 no Catar e chegou em 14º. Para isso, o Canadá estreou no grupo B, empatando com a Bósnia, gol do Larin. Meteu 6-0 no Catar. O Jonathan David fez um hat-trick. Gol contra Larin e Saliba. No terceiro jogo, perderam para a Suíça, né? Com o gol do David. Poderiam ter ficado em primeiro e poderiam ter chegado mais longe ainda. Mesmo assim, nas 16avas de finais, no gol do último minuto do Eustáquio, eliminaram a África do Sul e perderam nas oitavas para Marrocos por 3-0, mas que não foi o que o jogo apareceu, não. O jogo foi bem equilibrado no primeiro tempo, aí deu uma desandada e o Canadá foi eliminado, mas fazendo aí 7 pontos e 7, 8, 9 gols e tomando 3, 5, 6 gols, um saldo de 3 gols, maravilhosa campanha canadense aí na Copa do Mundo. Portugal foi uma decepção? Não pela eliminação, porque foi um jogo contra a Espanha. E aí tudo poderia acontecer, um grande clássico. Sim, por ter ficado em segundo em seu grupo. E também pela forma com que o Roberto Fernandes fez seus jogadores jogar. Roberto Martínez, né? Assim como com a geração belga, pegou uma geração maravilhosa portuguesa. Não ajudaram muito também o papai Cris, com 41 anos. E Portugal se despediu da Copa em sua 9ª Copa do Mundo, depois de ser o 3º lugar em 66, 4º lugar em 2006 com o Felipão, né? E está indo para a sua 7ª Copa seguida desde 2006, não fica de fora das Copas do Mundo, desde que Cristiano Ronaldo está na seleção portuguesa. Ele que bateu o recorde aí de marcar gols em 6 Copas do Mundo diferentes, chegou a ser o terceiro jogador a bater o recorde de 3 Copas do Mundo, junto com o Messi e com o goleiro Ochoa, né, do México, e alguns outros recordes aí. E estrearam empatando com o Congo, República Democrática do Congo, gol de João Neves, já foi uma estreia ruim. Ganharam de 5-0 do Uzbequistão, 2 gols do CR7, um do Nuno Mendes, um do Rafael Leão e um gol contra. Aí empataram com a Colômbia no último jogo, então foi uma campanha muito fraca na primeira fase. E nas 16avas finais ganharam um jogo polêmico da Croácia, gols do
Gonçalo Ramos do CR7, gol de pênalti. E aí, a despedida, 1-0 para a Espanha no finalzinho, naquele gol do Merino, nas oitavas de finais. Próxima Copa vai ser em Portugal também, é um dos países sedios. Quem sabe Cristiano Ronaldo não vai só para bater mais recordes, jogar sua 7ª Copa do Mundo, quem sabe. Ficaram em 13º lugar, 2 vitórias, 2 empates, 8 pontos. Fizeram 5, 6, 7, 8 gols e tomaram 1, 2, 3, saldo de mais 5, mesmo assim não foi suficiente para fazer uma campanha melhor. Os Estados Unidos da América, que sediaram a Copa pela segunda vez, em 94 já tinham sediado, com o Pochettino, né, o treinador argentino, foram para a sua 12ª Copa do Mundo. Sua melhor campanha foi em 1930, quando ficaram em 3º lugar. Grupo D, 4-1 na estreia contra o Paraguai. O Bologun fez 2 gols, o Rene fez mais 1 e teve um gol contra. 2-0 na Austrália no segundo jogo, Freeman e mais um gol contra. E perderam para a Turquia no último jogo, 3-2. O Trust e Berhalter fizeram os gols americanos. Nas 16avos de finais, 2-0 na Bósnia, Balogun e Tillman. Aí o Balogun, que tomou vermelho, pôde jogar contra a Bélgica. Teve isso também na Copa. Anularam o cartão vermelho do cara a pedido de Donald Trump. O castigo foi feito, tomaram de 4-1 da Bélgica. O Tillman fez o gol de honra. Os Estados Unidos se despediu com 3 vitórias e 2 derrotas. 9 pontos ganhos. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 gols marcados e 8 gols sofridos. Então, saldo de 3 gols positivos para os norte-americanos. E aí, a seleção brasileira, recordista de títulos, a única pentacampeã, a única que chegou em todas as Copas do Mundo a disputar, foi vice-campeão 2 vezes, em 50 e 98, né? Campeão em 58, 62, 70, 94 e 2002. O Brasil foi um fiasco total. Campanha ruim, jogos ruins, seleção estreou no grupo C, empatando com o Marrocos 1-1, gol do Vini Júnior, jogou mal. Jogou mais ou menos contra o Haiti, 3-0, 2 do Matheus Cunha e 1 do Vini Júnior. Tomou bola na trave do Haiti. E 3-0 na Escócia, no melhor joguinho ali, com mais 2 do Vini e 1 do Matheus Cunha. Aí, contra o Japão, a virada, né? Gols do Casemiro e do Martinelli no último minuto do jogo. E 2-1 contra a Noruega, 2 gols do Haaland. O gol do Brasil foi do Neymar, no pênalti marcado ali no finalzinho do jogo. A seleção de Carlo Ancelotti se despediu com 3 vitórias e 1 empate, 10 pontos, né? E uma derrota. Fez 3, 6, 7, 8, 9, 10 gols. Tomou 4, saldo de 6. De nada adiantou e o Brasil ficou em 11º lugar, sua pior colocação desde 1966. Os cafeteiros chegaram em 10º lugar. A Colômbia poderia ter ido mais longe. Para mim, teve o melhor lateral direito da Copa, que foi o Munhoz. Os colombianos que foram para a sua 7ª Copa do Mundo, jogaram em 62, 90, 94, 98, 2014 e 2018. Ficaram de fora da última. Foram para o grupo K, estrearam metendo 3-1 no Uzbequistão, gols de Munhoz, Luiz Dias e Campas. 1-0 na República Democrática do Congo, gol do Munhoz, outro gol do lateral. Empataram com Portugal 0-0 no último jogo. A seleção de Rames Rodrigues, Richard Rios, John Arias ficou em primeiro do grupo, ninguém esperava. Foi para as 16avos de finais, ganhou de Gana com 1-0 gol do Arias. Empataram com a Suíça 0-0, aquele gol que o Campas perdeu no último minuto da prorrogação, cara a cara. Levou o jogo para os pênaltis, a Suíça fez 4-3 e a Colômbia foi eliminada. Mas uma grande colocação, uma grande classificação aí, com 3 vitórias e 2 derrotas, fez 9 pontos e marcou 5 gols, tomando apenas 1. Foi a melhor defesa da Copa junto com a campeã Espanha. Só tomou gol na estreia do Uzbequistão, mas ficou em 10º lugar. Em 9º lugar, seleção mexicana de futebol, uma das anfitriões, que fez grandes jogos no Estádio Azteca lotado. Poderia ter ido mais longe. A seleção mexicana foi para a sua 18ª Copa do Mundo, uma das recordistas em participações de Copas. Desde 86, vindo em todas as Copas do Mundo, só não foi em 90 por causa de uma situação lá que foi eliminada pela FIFA, foi punida. A El Tri teve 4 vitórias e 1 derrota, né? Fez 12 pontos. Primeira fase, 100%. 2-0 na África do Sul, Quinones e Jimenez. 1-0 na Coreia do Sul, gol de Romo. 3-0 na Tchequia, Chaves, Quinones e Fidalgo. 16avos de finais, 2-0 no Equador, Quinones e Jimenez. E contra a Inglaterra, nas oitavas de finais, de novo, Quinones e Jimenez fizeram gols. Mas a Inglaterra fez 3 e eliminou o México e nunca havia perdido uma partida no Estádio Azteca. Sendo assim, a seleção mexicana fez 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gols e tomou apenas 3, saldo de 7 positivo. Certo, galera? Agora vamos para os top 8. As 8 melhores
seleções da Copa do Mundo de 2026. Tá quente, hein? Tanta camisa. Finalmente chegaram todas, né? Eu, antes da Copa, desesperado, que faltavam algumas camisas. Tive aí todas as camisas da Copa do Mundo de 2026. Algumas mais antigas, outras super novas. E a Suíça, que foi para sua 13ª Copa do Mundo, fez sua melhor campanha em 54, quando foi a sede, né? Chegou nas quartas finais. Chegou novamente nas quartas finais, teve a grande chance de ir para a sua primeira semifinal da história, mas o embolou tudo e a FIFA também deu aquela mãozinha novamente para a Argentina, né? Suíça, grupo B, uma estreia horrível contra o Catar, gol do Embolou, 1-1 contra o Catar, depois 4-1 na Bósnia, se recuperou, 2 do Tchaka, 1 do Vargas e 1 do Manzambi, que foi uma das grandes revelações da Copa aí. O Manzambi fez outro gol contra o Canadá, juntamente com o Vargas, na vitória de 2-1, que colocou a Suíça em primeiro lugar do grupo, isso foi muito importante. Para pegar nas 16 avos a Argélia, Embolou fez mais 1 e Ndoye fez mais 1, 2-0. Aí tiraram a Colômbia nas oitavas de finais, no 0-0, foi para os pênaltis, ganharam de 4-3. E perderam para a Argentina de 3-1 nas quartas. O jogo estava 1-1. Aí o Embolou foi tentar cavar uma falta em um cartão do Paredes, foi revertida a falta, aí ele tomou o segundo amarelo, foi expulso, aí a Argentina meteu 2, meteu 3. O Ndoye fez o gol da Suíça, que se ficou em 8º lugar, mas fez uma grande campanha. 7º lugar, a seleção marroquina, que foi a 4ª colocada da última Copa, agora chegou em 7º. Mais uma campanha brilhante. Pegou a França, né? Mas foi meio covarde contra a França. Poderia ter jogado mais. A seleção marroquina foi para sua 7ª Copa do Mundo. Jogou em 70, 86, 94, 98. Quando jogou contra o Brasil também. 2018, 22, quando chegou ao 4º lugar. Foi a primeira seleção africana e chegou numa semifinal de Copa. Os Leões do Atlas foram para o grupo C dessa Copa do Mundo e estrearam contra o Brasil. Jogaram melhor, empataram de 1-1, mas mereciam ganhar. Gol do Saibari, foi 1-1. O Saibari fez o gol da vitória contra a Escócia no segundo jogo. Depois o Marrocos teve um jogo difícil contra o Haiti. Foi 4-2, mas o Haiti saiu ganhando, fez 2-1. Os gols foram do Hakimi, do Saibari, Rahimi e Assini. Nas 16 avos de final, empataram com a Holanda no tempo normal com o gol do Diop no finalzinho e eliminaram a Laranja Mecânica nos pênaltis. Foram para as oitavas de finais e tiraram o Canadá, 3-0. 2 do Rahimi e o Wahi fez o outro. Foi o jogo que o Saibari se machucou, não jogou contra a França, 2-0 para a França, o Marrocos eliminado, mais uma grande campanha aí. 3 vitórias, 2 empates e uma derrota. Foram 11 pontos e 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gols feitos e sofridos, 5, 6. Saldo de mais 4 aí para o Marrocos, que ficou em 7º lugar. Seleção grande, a Bélgica, uma das grandes seleções europeias na história das Copas. Os belgas foram para a sua 15ª Copa do Mundo. Melhores campanhas, o 3º lugar em 2018, 4º lugar em 86. Os Diabos Vermelhos foram para o grupo G. Empataram com o Egito, 1-1 no primeiro jogo, gol contra. Empataram com o Irã no segundo jogo, 0-0. Tava já uma campanha ali desesperadora, como foi em 2018, mas aí enfiaram 5-1 na Nova Zelândia. 2 do Trossard, 1 do De Bruyne, 1 do Lukaku e 1 do Saelemaekers. Foram para 16 avos de finais e ganharam no Senegal numa virada histórica, assim como foi em 2018 contra o Japão, estavam perdendo de 2-0, faltando 5 minutos para acabar o jogo, o Lukaku fez o primeiro, o Tielemans empatou e na prorrogação, no finalzinho, pênalti para a Bélgica, Tielemans fez 3-2. Os belgas foram para as oitavas de finais naquele jogo polêmico contra os Estados Unidos, que teve o Balogun podendo jogar depois de ter sido expulso, enfiaram 4-1. 2 gols do Catelaere, 1 do Van Aken e 1 do Lukaku. E pararam nas quartas de finais contra a campeã Espanha. Fizeram o único gol contra os campeões mundiais, do Catelaere também, mas foi 2-1, gol no finalzinho também da Espanha. Eu acho que foi o jogo mais difícil para a Espanha, foi esse contra a Bélgica. E a Bélgica terminou assim, então, sua campanha com 3 vitórias e 2 empates, 11 pontos. Fez 1, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14 gols. E tomou 2, 3, 4, 5, 6, 7. Saldo de 7. Despedida da Bélgica em 6º lugar. Grandiosa campanha. Maior sensação da Copa para mim não foi Cabo Verde, não foi Egito, não foi Canadá. Foram grandes sensações, mas a maior sensação foi a Noruega. A Noruega, que foi para a sua 4ª Copa do Mundo, jogou em 38, 94, 98, quando ganhou do Brasil. A seleção da Noruega é a única seleção do mundo que nunca perdeu para o Brasil. E dessa vez tinha que eliminar o Brasil, né? A Noruega foi para o grupo I estrear contra o Iraque, 4-1, 2 do Haaland, 1 do Ostergaard e um gol contra. Depois 3-2 no Senegal, mais 2 do Haaland e 1 do Petersen.
jogaram com o time inteirinho reserva contra a França, perderam de 4-1, o Asgard fez um gol, né, da Noruega, depois na 16 avos ganharam da Costa do Marfim com gols de Nusa e Haaland, o Nusa fez um golaço, Costa do Marfim empatou, no finalzinho o Haaland salvou a Noruega, e aí tiraram o Brasil nas oitavas de finais com 2 gols do Haaland, que fez 7 gols, foi terceiro colocado na artilharia da Copa, sua primeira Copa do Mundo, maravilhosa, de Erling Haaland, e perderam para a Inglaterra nas quartas de finais, tiveram a grande chance de chegar nas semifinais, abriram o placar com o Schelderup, mas tomaram a virada, né? Mas fizeram uma grandiosa campanha, 5º lugar para a Noruega, que fez estrago nas eliminatórias, goleou a Itália na ida, na volta, teve o Haaland como artilheiro também. E agora o top 4. A França, que era para muitos a grande favorita para ganhar a Copa do Mundo de 2026, fez uma campanha maravilhosa, primeira fase maravilhosa, o seu quarteto fantástico, jogando muito. Aliás, eu não coloquei o Olise na minha seleção da Copa não, para mim ele pipocou, viu? A França fez aí sua 17ª Copa do Mundo, uma das seleções que mais jogou a Copa do Mundo, sendo bicampeã em 98 e 2018, vice em 2006 e 2022. A França foi para o grupo I, estrear contra a Senegal, meteu 3-1, 2 do Mbappé e 1 do Barcola. Segundo jogo, 3-0 no Iraque, 2 do Mbappé e 1 do Dembélé. Eu acho que esse jogo podia ter goleado demais. 4-1 na Noruega, 3 do Dembélé, fez um hat-trick e 1 do Doué. O Mbappé não fez gol nesse jogo. Depois, 3-0 na Suécia, nas 16 avos de finais, 2 do Mbappé e 1 do Barcola. 1-0 no Paraguai nas oitavas, o jogo polêmico da pancadaria, gol do Mbappé de pênalti. 2-0 no Marrocos, Mbappé e Dembélé marcaram. E na semi, contra a Espanha, não jogou nada, tomaram de 2-0. Embora estava equilibrado o jogo, até o lateral Digne fazer aquele pênalti ridículo e deu brecha para a Espanha, beleza. Na disputa do terceiro lugar, a França saiu perdendo de 4-0 no primeiro tempo para a Inglaterra, ninguém querendo jogar, o Rabiot chamou na chincha, o Deschamps também, Deschamps que agora está saindo dessa seleção, passando o bastão para o Zinedine Zidane, Deschamps que foi um grande treinador aí durante 16 anos. E aí a França veio melhor para o segundo tempo, chegou a fazer 3 gols, ficou 4-3 o jogo, o Mbappé fez 2, o Barcola fez 1, o Dembélé fez 1, mas ficou 6-4 para a Inglaterra. Mas o grande campeão francês nessa Copa foi o Mbappé, se transformou no artilheiro da Copa pela segunda Copa seguida, é o único jogador da história a fazer isso, ser artilheiro de 2 Copas e seguidas. Desde 74, um artilheiro de Copa não marcava 10 gols, né? Na época foi o Müller da Alemanha, e já é, em sua terceira Copa do Mundo, o maior artilheiro da história das Copas, com 22 gols, mas a França ficou devendo, era para ser finalista, mas a final deveria ser Espanha e França, né, pelo que fizeram. A França perdeu a decisão no terceiro lugar para a Inglaterra, que fez a sua segunda melhor campanha desde o seu título de 66. English Team, que jogou sua 17ª Copa do Mundo também, sendo campeã em 66 e quarta colocada em 2018, estreou no grupo L. A França fez, marcou 18 pontos com 6 vitórias, só perdeu 2 jogos, né? A semifinal e o terceiro lugar. Fez 3, 6, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 gols e tomou 6, 7, 8, 9, 10. Então teve um saldo de 10 gols positivos aí. A Noruega fez 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. E tomou 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11. Saldo de 2. A Inglaterra no grupo I estreou no grupo L estreou contra a Croácia, meteu 4-2. Deixou uma impressão muito boa, né? 2 do Kane e 1 do Bellingham do Rashford. Empatou com o Ghana 0-0, já começou a dar uma demonstração que não era tudo isso, e sofreu para ganhar do Panamá 2-0, gols de Kane e Bellingham. 16 avos de finais, 2-1 de virada no Congo, 2 gols do Kane no finalzinho. Aí aquela vitória histórica contra o México de 3-2, que o Bellingham fez 2 gols ali em 5 minutos, o Kane fez o outro de pênalti. Aí, contra a Noruega nas partes finais, 2-1, mais 2 do Bellingham, e a derrota para a Argentina, um jogo inacreditável, estava 1-0, gol do Gordon. A Inglaterra teve tudo para matar o jogo, e aí o Thomas Tuchel fez só cagada, a seleção fez só cagada e deixou a Argentina virar. E na decisão do terceiro lugar fez um grande 6-4 na França, com gols de Konsa, Declan Rice e Bellingham, que ficou com 7 gols, como terceiro colocado na artilharia da Copa,
E o Saka, né, que fez 3 gols, fez um hat-trick nessa partida, o único que ele jogou o jogo inteiro, Bukayo Saka. E aí vamos para as finalistas, a Argentina, atual campeã mundial, tricampeã mundial. A Argentina foi a vice-campeã de 2026, após perder a final para a Espanha. A Argentina de... Caramba, não coloquei aqui o histórico da Argentina. 19 Copas do Mundo. Depois de Brasil e Alemanha, terceira seleção a jogar mais Copas do Mundo. Tricampeã 78, 86 e 2022. Vice em 30, 90, 14, 26. A segunda seleção a jogar mais finais de Copa. Estreou no grupo J, 3-0 na Argélia, hat-trick do Messi, jogo que era para ter sido expulso. Segundo jogo, 2-0 na Áustria, 2 gols do Messi. Terceiro jogo, 3-1 na Jordânia, Lo Celso, Lautaro Martinez e Messi de falta, 2 gols de falta do Lo Celso e do Messi, que o goleiro meio que entregou. E o goleiro da Argélia também, o Zidane, também fez grandes falhas aí. 16 avos finais, 3-2 no sufoco contra Cabo Verde, gols de Messi, Lautaro Martinez e um gol contra. Nas oitavas finais, 3-2 no Egito, gols de Romero, Messi e Enzo Fernandes no finalzinho também, essa virada. 3-1 na Suíça também, nas quartas finais, gols de McAllister, Uni Álvares e Lautaro Martinez no finalzinho também. E na semifinal, no finalzinho, a virada contra a Inglaterra, após estar 2-1 para a Inglaterra, 1-0 para a Inglaterra, a Argentina fez 2-1 com Enzo Fernandes e Lautaro Martinez e foram para a grande final perder de 1-0 para a Espanha. Aí fizeram um jogo feio, muita gente reclamando. Eu acho que foi exagerado ali o Paredes, né? Aquela confusão. Mas o bagulho de ficar de costas para a comemoração da Espanha, eu não acho nada demais. E muita choração também. A Argentina fez 7 vitórias, né? 21 pontos. Fez 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 gols. Segundo melhor ataque da Copa. E tomou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gols, né? Um saldo aí de 11 positivos. Ficou com mais um vice-campeonato aí, a Argentina em sua história. E a grande campeã, a Espanha, a bicampeã mundial, que para mim não fez uma campanha tão maravilhosa assim para ser campeã, mas aproveitou, né? O chaveamento, aproveitou as situações, pegou grandes seleções aí nos mata-mata e em sua 17ª Copa do Mundo chegou ao seu bicampeonato mundial. De 78 para cá, jogou todas as Copas do Mundo, ao lado do Brasil, da Argentina e da Alemanha, a única seleção que jogou todas. A Espanha, que estreou no grupo H com empate com Cabo Verde 0-0. Todo mundo imaginava que a Espanha iria fazer uma campanha igual das últimas aí de 2022, 18 e 14. Aí meteu 4-0 na Arábia Saudita, um do Yamamá, um do Orzabal e um gol contra. E 1-0 no Uruguai no último jogo, gol do Baena, sufoco, frango do Muslera, classificou em primeiro. Foi pegar a Áustria nas 16 avos, meteu 3-0, gol 2 do Orzabal, um do Pedro Pou, que jogou uma grande Copa do Mundo. Nas oitavas pegaram fortíssima seleção portuguesa e gol de Merino no finalzinho. Aí eliminaram também a Bélgica, no único jogo que tomaram gol na Copa, por 2-1. Fabian Ruiz fez o primeiro, a Bélgica empatou e o Merino novamente entrou para salvar, fazendo gol no finalzinho. Aí na semi foi o jogo que a Espanha entrou na Copa. Porque estava fazendo jogos ali burocráticos, jogos chatos, como sempre faz. Ganhou da grande favorita a França por 2-0. Orzabal de pênalti, naquele pênalti que foi um divisor de águas. Se não fosse aquele pênalti, talvez fosse outro resultado. Mas aí impôs o jogo, Pedro Pou fez o segundo gol. Foi para a final, 1-0, gol do Ferran Torres, no comecinho do segundo tempo da prorrogação. Poderia ter sido uma goleada, o Dibu Martínez pegou muito, gol anulado do Nico Williams, gol impedido, depois também do Nico Williams, então era para ser uns 3-4 para a Espanha, que contudo, pelo que fez sua campanha, que para mim não foi tão brilhante, mas foi ali no jeito para ser bicampeão mundial. A Espanha que vai sediar a Copa de 2030 junto com Portugal e Marrocos, e também Uruguai, Argentina e Paraguai nesse centenário de Copas do Mundo. 1 hora e 5 minutos aí para falar sobre tudo que todas as 48 seleções fizeram nesta Copa do Mundo. Valeu, galera, espero que vocês tenham gostado. Esse é o nosso último vídeo falando dessa Copa de 2026, porque a partir de amanhã já vamos começar a falar da Copa de 2030. A Copa de 2030 já começa amanhã no nosso canal Fim da Copa.
Até lá, vamos acompanhar muito eliminatórias, Copas Continentais aí, Nations, tudo que for rolar de seleções, amistosos, data FIFA, tamo junto e tamo aqui dentro. Valeu? É nóis, parabéns. Fúria já não é mais faz tempo, a Roja, bicampeã mundial. Valeu!